Muito bem. Então, agora a gente está gravando, mas a gente segue, né, conversando. Depois o meu noivo faz a mágica lá de editar o iniciozinho, botar uma musiquinha no final. Ele é Ah, uma... é? Você Aham. tem um editor, então. Sim, eu tenho uma pessoa que faz tudo que eu peço, ele dá um jeito de aprender ou me Que ajuda. bom, que bom. Ai, sim. Então, o podcast, né, que ele se chama Respira Plena. E eu sempre faço o convite no início que as pessoas façam uma respiração profunda, dê aquela verificadinha se a postura está confortável, a coluna está alinhada, né, numa relação de respeito consigo. E seja lá, né, o que for, tem gente às vezes que tá na esteira, que tá no carro, e mesmo assim dá para verificar se o ombro tá lá na orelha e relaxar um pouquinho, né, trazer uma abertura para o rosto, né, um sorriso nos lábios, que isso impacta, né, conversa para dentro, né, como se o corpo estivesse dizendo, ei, mente, coração, aqui eu tô num ambiente seguro agora, algo de bom tá acontecendo, relaxa, calma aí dentro, né, então é sempre esse Sim. o convite que eu faço. E e eu já quero agradecer agora, mais uma vez, né, ter aceitado esse convite para essa conversa. Quando eu te escutei pela primeira vez, eu disse, gente, que pessoa incrível, eu queria poder marcar um café com a Júlia e escutar mais, né, dessas viagens, dessas transições, dessas viradas de chave. Embora eu, semana que vem, eu vou fazer 39, eu já me identifiquei com várias das suas falas, né? Tanto que eu já escutei, quanto que a gente conversou ontem, e é muito legal a gente ver, gente, é gente como a gente, mas está fazendo muita coisa, inspira, né? Então, eu já quero te agradecer aqui mais uma vez e vou passar a palavra para ti, para que tu te apresente do teu jeitinho, né? E a gente deixe essa conversa fluir daquela maneira, vida real e leve, do jeitinho que vem Amei. sendo. Obrigada, Bia, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu também sou uma pessoa simples da vida real, uma aposentada de 66 anos, que mora no interior do Paraná, Maringá, que foi considerada a melhor cidade do país para se morar. Então, não é porque ela é do interior, né, que nós não temos elogios para tecer com a cidade. E é, eu estou aqui para bater um papo com pessoas comuns, fiz as coisas que eu faço talvez tenham um certo interesse por causa da minha idade, 66 anos, né? Que às vezes a gente foge um pouco da curva, né? Mas o que eu faço, as pessoas comuns podem fazer também. Sim, Vou fechar a janela aqui. sim. E eu vou te perguntar já, Júlia, a respeito da... Tu é formada em engenharia de produção com ênfase em finanças, né? Ali já começa o meu início lá, onde eu iniciei a minha carreira também foi na química e depois eu fui para engenharia. Só que lá pelas tantas eu vi, não, o meu negócio mais é humanas, né? E aí acabei saindo. Mas tu seguiu e foi até os 50 e tu te considerava sedentária e workaholic. É isso? Exatamente. É, esse mestrado de engenharia da produção, sabe aquelas decisões que você acha que precisa, gente, o que eu estou fazendo aqui? Uma bióloga fazendo um mestrado em engenharia da produção, com física, matemática, estatística. Aí teve, logo no início, me deu uma vontade de parar esse curso, sabe? E até porque eu estava passando por um momento tumultuado na minha vida, tinha terminado um relacionamento, tudo, sabe? Acho que esse é o momento para ficar na minha zona de conforto, né? Mas como eu tinha aquele propósito de fazer uma carreira e eu precisava dessa qualificação, é, coincidiu que quando eu ia desistir, eu ganhei uma bolsa que eu tinha pleiteado. Então, aí eu não pude fugir. Aí o que eu fiz foi buscar outra alternativa para aprender, aulas particulares e tudo mais. Quando eu terminei o mestrado, aí a minha carreira seguiu o rumo que eu gostaria de seguir, né? E durante esse tempo, quando a gente está focado em carreira,
eu era totalmente sedentária, né? Porque eu tinha aquele conceito de que academia é para quem queria ficar sarado. E para quem quisesse cuidar da saúde, ia para o médico, né? E todos os anos a médica do trabalho me cobrava, né? Começou a fazer alguma atividade física e eu já tinha a resposta na ponta da língua, Bia. Ai, doutora, eu não bebo, não fumo, me alimento bem, durmo cedo. Eu acho que eu tenho direito de fazer nada, né? Ficar aqui, trabalhando, quietinha. E ela me dizia falou assim: olha, você parece aquele carro novo, que nunca saiu da garagem, nunca tomou chuva, nunca andou na lama, não sabe o que que é uma quinta marcha, mas no dia o seu, o seu carro pode precisar de motor e ele pode falhar. Mas eu levava eu na maciota, pensava, não, daqui a pouco eu vou para uma academia. E também coincidiu com a morte do meu pai, a morte precoce do meu pai, que era sedentário, diabético, teve 2 AVCs. Então, nós víamos o sofrimento da família, da minha mãe principalmente, ele acamado, sendo amputado por causa da diabetes. E isso daí também me estimulou, talvez até me obrigou a fazer algo. Mas foi justamente num programa que o banco lançou, que era qualidade de vida no trabalho, até tentando reduzir um pouco o burnout, né? Porque a vida de bancário não é nada light. E o banco estimulava a gente fazer uma atividade física ou lúdica, música, arte, artesanato, algo assim. E lá fui eu, me matriculei numa academia, né? Porque era o que tinha de mais perto de casa e tudo mais. Mas olha, pensa numa mulher fresca. Meu ambiente era ar-condicionado, só andava de salto alto. Quando eu fui buscar um tênis na minha sapateira, ele estava todo descolado, porque eu não usava. Mas eu entrei numa academia, turistei durante um bom tempo, trocava de academia, de professor, pagava jantada achando que ia ter mais lá do dinheiro do que preguiça, vencia a preguiça, vencia as reuniões, vencia o cansaço, cada dia tinha uma desculpa. E eu fui levando aí na maciota, sem muito compromisso. Até que um dia, Bia, o meu filho, por influência de uma amiga minha, que é uma aventureira, balonista, paraquedista, mergulhadora, o convidou para fazer um curso de paraquedismo. E eu, como uma mãe zelosa, fui assistir, né, para ver se era seguro e tudo mais. E eu me apaixonei pelo paraquedismo. Em pouco tempo eu estava saltando com meu filho, e que foi assim algo é, que me deu muita motivação para voltar para a academia. Por quê? Porque, como todo esporte, o paraquedismo exige força, exige músculo. Eu não tinha pernas para um sprint, para o pouso de paraquedas, e eu não evoluía. Eu voltei para a academia, deixei um pouco o paraquedismo, até por orientação dos meus instrutores, né? Falei assim, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que ter força. Aí eu fui para a academia. Aí eu malhei, puxei ferro, fiquei forte e voltei para o paraquedismo. E a minha vida no paraquedismo foi assim muito legal, porque foi o período de 7 anos que todos os finais de semana, ou então sempre que tinha salto, eu estava com meu filho. A minha galera era os jovens da idade do meu filho. Então, esses ambientes nos rejuvenescem, né? E foram assim, 151 saltos, foi assim, eu achava que o esporte, o paraquedismo equilibrava a minha vida frenética de gerente de banco, né? Mas não era isso. O paraquedismo me ensinou que é o medo que nos mantém vivos. É o medo de ficar doente que a gente toma os cuidados e começa a ter hábitos saudáveis. É o medo de ser dependente de alguma outra pessoa que você vai se cuidar, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas falavam, nossa, que coragem, não tem medo, né?
Então, a coragem, a gente sabia que não era a ausência do medo, é do domínio dele, né? E como que a gente domina? É buscando hábitos, conhecimento, para ser segura, o paraquedismo, quais são as normas que a gente tem que obedecer, né? Então, o paraquedismo foi muito importante para mim como o meu primeiro esporte, né? Ainda que tenha sido radical e tudo mais, fora, né, do contexto de gerente de banco, até o superintendente perguntava, né, mas essa gerente aí que está cuidando dos riscos da agência, porque eu ficava a cargo dos riscos patrimonial, o seguro pessoal, riscos pessoais, né? Mas era isso. Disso a gente entende, né? Então a gente precisa conhecer que é risco para tornar tudo mais seguro na vida da gente. Aí, Hum. do paraquedismo, aliás, na academia, que eu continuei, eu conheci o pessoal da corrida. E era uma turma totalmente diferente, que falava em endorfina e falava é, de provas e tudo mais. E pensei, ai, não, isso daí acho que não é para mim, não, né? Até que um dia faltou uma pessoa num revezamento. E me colocaram, eu falei, olha, tem pouco tempo, né, são 2 meses, se você treinar, você vai conseguir, sim. Mas, Bia, foram 2 meses de treino, né? Eu falei, não, então eu vou treinar, porque revezamento você fica com aquela responsabilidade, né, da equipe toda e bem. Então, não seria por minha causa que eles iam se prejudicar. Mas nesses meses que eu comecei a treinar, eu tive bolha, eu tive cãibra, levei uma mordida de um cachorro de rua, tive que tomar aquelas vacinas que toma não sei se é vacina, é injeção, né, antirrábica. Uhum. Parece que o universo conspirava contra, né? Eu pensei, ai, não, acho que não é para ir, não é para mim. Até que no dia da prova, depois do revezamento, nossa, parece que eu tinha corrido nas Olimpíadas, sabe? Aquela sensação assim de prazer, de pertencimento de um grupo, porque está usando a camiseta do grupo, com uma medalha de finisher e uma banana na mão, né? Eu sempre vi o povo com aquela medalha e uma banana, eu pensei, ai, que ridículo, né? Mas é aquele sentimento, você, não, agora eu sou corredora, né? E a corrida se juntou a uma outra paixão, que era viagens. Então, eu sempre buscava uma corrida num destino que eu escolhia. Ou vice-versa, escolhia a corrida, falei, esse vai ser o meu destino de férias, né? Uhum. Então, eu comecei a correr aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, Curitiba, Bonito, Fernando de Noronha. E quando eu me senti mais segura, aí eu comecei a correr as meias maratonas, porque eu e essa minha outra amiga, que também era minha companheira de corrida, falava assim, Júlia, se for para correr 10 quilômetros, não compensa a gente voar, né? Tem que fazer jus, né? Vamos correr pelo menos 21 quilômetros. E a gente corria os 21 quilômetros, até porque velocidade nunca foi o meu alvo. As minhas corridas, o importante era terminar e terminar bem. Uhum. E em cada corrida, a gente tinha um desafio a superar. Então, eu corri o deserto do Saara, que é o deserto mais quente do mundo, corri o fim do mundo lá em Ushuaia, tentar experimentar o gelo e a neve, o deserto da Atacama, que é o deserto mais alto do mundo, Machu Picchu, para tentar segurar o fôlego a 4.000 e poucos metros. Então, eu sempre tinha um objetivo, né? O que que eu quero é, por que que eu quero me divertir, né? Tá, porque eu quero correr nesse lugar. Ou então bastava uma beleza para a gente apreciar e a gente corria. Então, eu corri
22 meias maratonas, corridas menores de 10 quilômetros, assim, uma infinidade que eu era meio rata de corrida, então se tinha que, é a corrida do supermercado tal, eu ia, sabe? Então, fiz 2 maratonas. Inclusive, a minha primeira maratona foi assim, sem querer, Sem porque querer. nós estávamos com as amigas lá na Noruega. E um pouco antes nós descobrimos que ia ter uma maratona lá no lugar que a gente está naquele domingo. E nós conversamos com o nosso personal e falamos, olha, nós vamos 21 a gente aguenta correr, né? Mas então nós vamos até a metade, estudamos o mapinha lá, tal, olha, aqui tem os carros, nós vamos voltar nos 21 quilômetros. E o nosso técnico falou assim, não, corram 10,5 e voltem, né? Vocês vão estar desclassificadas mesmo? Não, mas a gente não quer repetir percurso. Nós vamos até o 21, chegamos lá no quilômetro 21, Bia, mata fechada. Aí nós perguntamos, fomos lá na organização, perguntamos, né? Onde que está o táxi, o transporte para voltar? Eles começaram a dar risada, né? Vocês estão sabendo que vocês estão correndo uma maratona da Grande Floresta da Noruega? Eu falei, sim, mas nós vimos no mapa, até pegamos o mapa ali, que estava ali na mesa, né? Aí eles apontaram o carrinho, sabe o que era? Era o carro do bombeiro e a ambulância. E não teve choro nem vela, sabe? Aí, aí começamos a discutir entre nós de quem que era a culpa. Como que você imagina que ia ter um táxi aqui, né? E naquilo lá, nos oferecendo uma bicicleta. Ficavam com dó da gente, só vocês voltam de bicicleta. Mas o percurso que nós tínhamos passado tinha riacho, pedra, montanha, e a bicicleta não ia resolver nada, né? E nisso passou um velhinho, corcundinha, e trotando. Aí um dos organizadores falou assim, olha, se ele pedir, nós levamos, vocês não. Ah! Aí uma olhou para a outra assim, tá bom, nós vamos continuar. Foram quase 6 horas de caminhada, de trote, trotinho, e parava, mas conseguimos terminar. Então, é, sabe quando a gente tem mais sorte que o juízo? Aham. Ao invés de ser desclassificada de uma maratona, nós saímos com uma medalha de finisher e não estouramos o tempo limite da maratona, e deu tudo certo, né? E Sim. falando em maratona, eu estava assim treinando para a minha terceira maratona e tendo algumas lesões. Então, tinha lesão, parava um tempo e ficava naquela. Até que o médico perguntou para mim por quanto tempo mais eu queria correr. Para o resto da vida, doutor. Eu falei, então, se for para o resto da vida, não vai ser maratona, né? Pela sua idade, pelo desgaste de treino e tudo mais, você vai ter que correr com corridas mais curtas, né? No máximo uma meia maratona, então 10 quilômetros é o ideal, né? E nesse nessa decisão de largar as maratonas, eu perguntei para o meu filho, né? Falei assim, mas eu preciso fazer algo que substitua uma maratona. E eu tinha lido numa revista, na capa de uma revista de esporte, Kilimanjaro, onde pessoas comuns conseguem feitos extraordinários. Nossa, eu fiquei imaginando, falei, gente, eu sou uma pessoa comum, será que eu vou conseguir fazer esse feito extraordinário? Fui perguntar para o meu filho o que ele achava, né? Porque era um investimento alto, tanto de tempo, porque a gente, né, precisa treinar pelo menos um ano, né? Para subir uma montanha, 6.000 metros, e quando eu perguntei para ele, que eu talvez teria que vender o meu paraquedas também, né, para pagar a viagem e tudo mais. Aí ele me respondeu assim: olha, mãe, você está no último terço da vida, você merece o melhor. Na hora que ele começou, você está no último terço da vida.
Bia, eu não ouvi mais nada. Eu falei, como assim? Eu com 54 anos estou no último terço da vida, mas se a gente pensar bem, fizer as contas, a expectativa de vida do brasileiro é de 77, 78, quem passa dos 52, 51 está no último terço da vida, né? E aí eu senti meu paraquedas, decidi que eu ia para o Kilimanjaro, treinei durante um ano, subi várias montanhas aqui no Brasil antes de ir para lá, e foi algo assim, foi quando eu fiz meus 58 anos, eu comemorei no topo do Kilimanjaro, numa noite de lua cheia, depois de 6 dias de expedição, e um dia para descer também, com umas paisagens assim maravilhosas, que começavam de floresta, savana, deserto, neve, gelo, né? Então, saí numa temperatura de 33 graus e cheguei a menos 16 graus. Então, o ataque do cume a gente sempre faz à noite. E a noite estava muito clara, estava muito bonita, mas nada disso me fazia esquecer do frio que eu sentia. Então, Uhum. mesmo com roupa adequada e tudo mais, foi uma noite assim de muito esforço, né? Uhum. E quando eu cheguei lá no topo, é, eu já tinha escolhido o Kilimanjaro porque é uma das montanhas com menos risco do mal de montanha. Porque quando se tem aquele mal de montanha que é o pulmão, o coração, você sente falta de ar e tudo mais, é uma montanha de fácil socorro. Eles colocam numa maca com roda de bicicleta, aquelas rodas, aqueles pneus balão, e em questão de meia hora você está numa altitude segura. E Uhum. quando eu cheguei lá no topo do Kilimanjaro, tinha acabado de acontecer a morte de um norte-americano, sabe? Uhum. Então, eu percebi o cuidado que a gente precisa ter, né? Quando eu fui aconselhada, eu queria fazer assim com um, a rota mais curta. Então, eu quero fazer em 4 dias, nessa não. O corpo precisa de aclimatação. 6 dias é o ideal, é a melhor taxa de sucesso, né? E é o menor risco também. Então, eu acho que foi uma boa escolha. E depois de ter subido Kilimanjaro, as montanhas sempre me fascinam. Então, depois disso, eu fiz um trekking espiritual no Butão, subi a 3.200 metros no monastério, Monastério do Ninho do Tigre, que fica num penhasco, muito legal também. E sempre que posso, quando eu fui para a Alemanha, nós descobrimos também a Saxônia Suíça, que é que abriu para o turismo há pouco tempo. E que pertenceu, que não pertencia à Alemanha. Então, nós fizemos um trekking lá também, nos penhascos, umas coisas, uma paisagem belíssima. Uhum. Bom, aí de montanha, a montanha a gente não pode subir sempre, né? Porque é, a gente não tem montanha aqui perto e eu precisava de um esporte que eu tivesse uma certa regularidade. Então, é, eu só corria pequenos percursos. Aí quando o meu irmão me convidou para ir para o triatlon, né? Eu falei, imagina, triatlon. Eu só sei correr, e só sei correr agora a curtas distâncias, né? E pedalar até ele falou, vamos fazer um teste, eu vou te emprestar a minha bicicleta e você vamos sair para pedalar, né? Eu não conseguia fazer curva, Bia. Eu descia na esquina, descia da bicicleta, virava e continuava, né? E nadar, eu sabia o suficiente para não morrer afogada. Mas não para competir, nada, na era uma natação que eu falava que era o crawl, crawl chorrinho, sabe? E no mar, quando eu fiz os meus primeiros testes de águas abertas, aqui no lago, aqui em Maringá, eu travei. Eu não conseguia respirar, eu saí de lá carregada, fiz outras tentativas e foi quando
a meditação entrou na minha vida, né? Porque eu Uhum. estava fazendo fisioterapia, eh, os técnicos me davam todo o apoio, né? Assim, olha, mas escuta, você é paraquedista e tem medo de morrer afogada, né? E aqui na beira do lago, mas eram umas coisas assim que a gente não tinha explicação. Uhum. E quando eu comecei a meditar, eu até fiquei meio receosa, receosa não, incrédula. Assim, eu não preciso é de calma, eu preciso é de coragem, sabe? Mas foi exatamente o contrário, assim como o mindfulness, né? Que a gente Uhum. acha que é calma, né? É lento, vou ficar lenta, né? Uhum. Nada disso, sabe? É o controle da ansiedade, é o controle mental, era Uhum. isso que eu precisava, né? Uhum. Então, superado o medo do mar, eu segui firme no triatlo. Então, isso foi aos 60 anos, né? E Uhum. quando você completa 60 anos, aí você se depara com o etarismo, não é? Então, muitas vezes, você fala, ai, mas você não precisa ficar treinando, nadar, pedalar e correr. Você não tem mais idade para isso, né? Uhum. Quando eu chegava nas provas, por exemplo, não tinha premiação para 60 anos. Eu competia com 50 anos, né? As mulheres de 50 anos, e eu ia perguntar, né? Por que que não tem premiação para 60 anos? Eu estou pagando a inscrição da mesma forma e tudo mais. Não, é que precisa ter três da mesma categoria para ter premiação, senão você é rebaixada para as mais Uhum. jovens. Isso foi mudando, sabe, Bia? Então, acho que foi as mais 60 começaram a entrar no triatlon também, né? E o mundo Uhum. também começou a ver a terceira idade de uma outra forma. Uhum. Então, é, desde 60 anos eu estou treinando, eu treino, exceto nos 2 anos, né, da pandemia, que ficou tudo meio parado, então eu fazia só indoor, que era a bike, e de vez em quando ia correr nas madrugadas. E Uhum. o ano passado, é, depois da pandemia e depois de um evento que eu tive de saúde, é, mesmo assim, eu fui para essa prova e me classifiquei para o Mundial de Triatlon. Então, faz um mês que eu voltei de Hamburgo, da Alemanha, participei da Seleção Brasileira de Triatlon, representando as triatletas com mais de 65 anos, né? E eu Uhum. digo que não foi só as triatletas que eu fui representar todas aquelas pessoas, né, independente de estar ou não na terceira idade, mas que se cuidam, que têm hábitos saudáveis, né, que têm, às vezes, a mesma rotina de um triatleta, né, não com treinos tão intensos, mas cuidado com o corpo, com a mente, e fui Uhum. lá e representei. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, parece que eu estava, assim, umas Olimpíadas, 10 mil participantes, uma organização assim impecável, né? E depois que é, a gente passa por momentos de glória, você também repensa nos momentos difíceis que a gente passa, das superações que houveram, né? Uhum. Aí, eu lembro que a minha médica do trabalho falava, né? Pessoal, você parece aquele carro que nunca saiu da garagem. Um Uhum. dia, os motores podem falhar. E Uhum. em 2021, em plena pandemia, com os hospitais lotados, sem leitos e tudo mais, eu tive uma crise de apendicite Uhum. que estourou, virou uma peritonite. Então, foram 30 anos de hospitalização, 3 cirurgias, sendo a última aberta. Então, tem uma cicatriz de norte a sul aqui. Uhum. E consegui superar esse evento. E lembrava, né? Olha, os meus motores
estão firmes aqui. Então, meus rins, meu pulmão, meus pulmões, meu coração, eles enfrentaram bem essa fase bem difícil que eu passei, né? Então, eu devo muito ao esporte por ter salvo a minha vida. Talvez, se eu continuasse sedentária como era, um acidente de percurso como esse poderia ter um outro final, né? Uhum. E, Uhum. eu sou muito grata tanto aos amigos, a Deus, e quando falo em gratidão, é, eu me estimulo a cada vez mais a trabalhar no voluntariado, porque hoje eu trabalho aqui na minha cidade em 3 ONGs, uma ligada ao combate ao câncer, outra que é o Observatório Social, que cuida da educação fiscal e fiscaliza as contas públicas, e uma outra ligada à parte financeira, que é fomentar micro e pequenos empresários, né? Uhum. E o voluntariado começou na Copa do Mundo de 2014. Depois de aposentar, eu me candidatei. E lá na seleção para voluntários, nós estávamos numa sala mais ou menos de umas 80 pessoas e nós tínhamos 40 segundos para dizer qual era a experiência no voluntariado. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu esperei a melhor, as melhores condições da minha vida, de tempo, de saúde, de ter um conforto de aposentadoria para me voluntariar. E a partir da Copa do Mundo, eu não parei mais, sabe? Aí, depois eu fui para as Olimpíadas também, me voluntariei, fiquei quase um mês lá no Rio, e é uma forma de agradecer tanto ao mundo, que foi muito, a vida, né, que foi muito Uhum. generosa comigo também, uma forma de agradecer, de devolver ao mundo o conhecimento que a vida me deu, que a profissão me trouxe, que os mestrados e tudo mais me trouxeram de lucro nessa Uhum. vida. Sim. Então, a minha rotina hoje de aposentada, todos os dias eu faço alguma atividade física, Uhum. academia sempre 3 vezes por semana, e todos os dias eu faço um dos esportes. Nado 2 vezes por semana, pedalo 2 vezes por semana e corro 2 vezes por semana também. E Sim. reservo pelo menos 2 dias da semana para o voluntariado. Então, Uhum. essa é a minha rotina, que Uhum. nada mais é do que uma rotina de uma pessoa comum. Por isso eu É. estou aqui muito grata de estar participando aqui do seu podcast. Então, eu fico muito lisonjeada pelo convite. Ai, é tão inspirador que não precisa quase fazer pergunta, tipo assim, continua falando, Júlia, porque tu vai indo, a gente vai lá para a montanha contigo, a gente. E aí vem insight, né? Quando tu fala, é, eu saí do sedentário, desse patamar sedentário e já fui pular de paraquedas. Aí tu pensa, meu Deus, é a pessoa mais corajosa do mundo. E aí fala que tem medo teve o medo da água, né? E que até as pessoas comentaram, mas não faz sentido, né? Tu pulava de paraquedas, tem medo da água. E aí me lembra até aquela frasezinha da, acho que é a Clarice Lispector, que diz: tenho medo dos bobos e coragens absurdas. Ótimo, me Medo não se, representa. né? Medo não se explica. E às vezes as pessoas têm vergonha dos seus medos, porque, nossa, que vergonha, isso aqui é bobo. Eu sempre falo, eu tenho medo de avião. Eu não deixo de viajar por causa do meu medo, mas eu converso com ele, né? Eu já sei exatamente quais são as minhas. Enquanto que a aeromoça, né? Hoje em dia nem elas são mais elas que fazem, né? As instruções, é o videozinho ali que aparece. Enquanto o videozinho tá ali aparecendo, eu já sei o que eu tenho que me falar em caso de turbulência, né? Eu sei como que eu me acolho,
Onde é que eu tenho que botar as minhas mãos? É no peito. Eu sei que eu tenho que respirar profundo. Eu sei que eu criei até um mantra, Júlia, que eu falo assim: aviões foram feitos para voar, inclusive na turbulência. Pronto. Se avião foi feito para voar, inclusive na turbulência, ele pode passar por isso, né? Então, Bem isso. os nossos. Tu foi falando ali agora, né, do medo e de um corpo preparado, né? Quando eu falo do Mindful Eating, eu falo para as pessoas, ou nas conversas que eu tenho até com a minha família, né? Quando eu fico assim, e aí, não vamos começar a fazer uma atividade física, né? Eu falo para meus pais são super jovens, né? Mas eu fico instigando, porque eu tenho, embora tu disse que é rata de corrida, né? Eu sou rata de academia. Até quando eu saio de férias, Ah, é? eu dou um jeito de encontrar uma academia, porque eu adoro puxar um ferro e me sentir Já forte. escolhe hotel que tem academia, né? Sim, de preferência. Esse último que a gente foi, eu e meu noivo, ele disse: Ah, esse tem café da manhã, mas não tem academia. Eu disse: Mas eu trocava o café da manhã pela academia, né? Então, mas eu entendo hoje, né? Isso é assim de uns 5, 6 anos para cá. Antigamente não era esse o olhar para o corpo, mas hoje é um olhar instrumental. O nosso corpo é um instrumento precioso para a gente viver tudo, independente se a gente for pular de paraquedas ou fazer um mergulho de cilindro, né? Ou fazer um triatlon, uma corrida, uma maratona. É, é ele que vai estar ali na hora da caminhada, na hora de botar a mala em cima, né, do bagageiro, na hora de querer, enfim, turistar, fazer qualquer coisa, brincar no chão com uma criança. É esse o corpo, né? Ou quando acontece aquilo que está fora do script, né? Mas que a vida traz uma doença, né? Se ele tem estrutura, Exatamente. a gente atravessa, né? É, Então, são esses pequenos medos, né? Medo de ficar doente, um medo grande, um medo de morrer, é o que nos mantém vivos, né? Nós vamos buscar algo para evitar ficar doente, né? uhum, E então vamos ser mais cuidadosos no volante, né? Então a gente tem medo de morrer. Então eu acho que é, o medo, na medida certa, ele é salutar, né? uhum, Não, hoje eu não vou comer fritura, né? Ah, por quê? Ah, porque eu tenho medo que ele vai entupir aqui a minha veia do coração, algo assim, sabe? uhum. Então, parece medos bobos, mas é que nos ditam as regras também, né? De bons hábitos. Nos torna responsáveis, né? Quando tu fala, eu escolhi o percurso de 6 dias ao invés de 4, poderia ter uma vaidade dizendo, ah, não, eu fiz a de 4. Não, eu vou me respeitar, eu vou me cuidar, né? E eu vou na de 6, que tá bom para mim, né? E eu vou É subir, eu vou ver lá a vista, né? Mas eu vou na de 6. Então, verdade. É. é. E eu tenho, eu não falei das viagens, mas eu volta e meia, eu faço as viagens também que são espirituais, né, ou então para a mente, sabe? Esse ano eu fui para um retiro na Tailândia, é, num parque nacional no meio do nada. O resort ficava assim em palafitas e sem energia elétrica, sem conexão nenhuma, é, então, no meio do nada, mas foi assim um conhecimento profundo, foi a introspecção. E quando a gente cantava os mantras, ou então estava meditando, os elefantes apareciam, sabe? Então, na beira do lago, eles apareciam lá, sabe? E então, teve um dia que foi o dia do silêncio, a partir das 10 da noite até o dia seguinte, que nós iríamos para uma caminhada dentro de uma caverna e lá nós íamos meditar, nós não podíamos conversar. Então, tive algumas experiências assim muito diferentes de introspecção, né? Então, a gente precisa é, se dar de presente também.
alguma viagem introspectiva, sabe? O olhar para nós mesmos. E às vezes não precisa ter nem uma viagem. Como ontem, né? A nossa conversa, eu acho que eu aprendi tanta coisa, né? Eu comecei a dar valor em coisas pequenas e derrubando aqueles paradigmas. Ah, não, mindfulness vai ficar lenta, né? É, eh, vai ficar com a mente vazia, nada disso, né? Eu acho que a gente está num patamar de entendimento e de absorção de mindful, de yoga, de meditação, aberta para novos conhecimentos. E eu Uhum. quero agradecer muito a oportunidade que eu tive ontem na sua primeira aula. Ai, maravilhosa. E é isso, eu gosto quando as pessoas questionam, né? É sobre ficar devagar. E eu adoro falar, não, é sobre o teu poder de escolha a respeito da velocidade que aquilo merece. Porque tem momentos da vida, né? Claro, pode falar isso muito melhor do que eu, mas eu vejo, às vezes a gente está numa batida de carreira que é o momento de conquistar, de adquirir coisas, né? E aí pede uns sprints. Mas tem momentos no final de semana, enquanto tu tá com a tua família, eu com os meus pais, ou com meu avô, né? Ou com meu noivo, meu irmão, eu quero estar presente. O celular está virado de para baixo, longe, porque aquele momento é deles, aquele momento é único. A gente não se vê muito durante a semana porque cada um tem suas rotinas, né? Então aquilo vai passando e aquilo é tão precioso, e se é precioso, merece atenção, né? Como eu relatei. É mesmo. E às vezes não é ter mais tempo, é ter, tem até uma frasezinha que fala, né? Não é sobre ter mais tempo de vida, é sobre colocar mais vida dentro do tempo que eu tenho. Quando eu te Olha, relatei ontem, né, o meu café da manhã, que foi num tempo de, sei lá, 15, 20 minutos, mas eu lembro ainda que no café da manhã de ontem tinha o ovo bem amarelinho que eu ganhei de presente da minha mãe, né, que é do sítio. foi. E tinha laranja com canela e estava suculenta, não era uma laranja seca. É, tem essa apreciação e essa conexão e essa gratidão, quem fez, de onde que veio, olha quanta coisa deu certo para isso chegar aqui hoje, está disponível e me nutrir de energia, de vida, né? Até esse olhar para alimentação, como tu falou, né? Hoje eu escolho não comer fritura, por quê? Porque a fritura, além, né, claro, a longo prazo, médio e longo prazo, vai ter esses reveses, talvez ela não me faça me sentir tão disposta para depois treinar, né? Para eu estar habitando aqui o meu corpo. É, Então, é, tem toda essa atenção, né? Essa conexão que surge quando a gente se permite estar ali, né? Ao invés de estar comendo e assistindo Reels, né? Assistindo outra coisa, é, né? não, ontem quando você me falou, falou assim, agora coloca essa passa no teu ouvido, perto do teu ouvido. Foi quando eu apertei a passa e eu ouvi a passa. Eu falei, gente, a princípio, quando alguém me falasse, olha, você põe aqui então uma uva passa, agora você vai ouvir a uva passa. Eu falei, tá doida, né? E, gente, e aconteceu de eu ouvir, de eu apertar e ela dar o estalozinho. Eu falei, nossa, só, olha, são assim, detalhes que a gente perde da vida, né? É. A gente vê muito o macro, né? E esquece do micro, né? E olhe lá, né? Porque às vezes nem o macro, se a gente está tão na rodinha do Verdade. hamster, como eu costumo falar, a gente perde, né? Aqui em Novo Hamburgo, agora, por exemplo, né, na minha cidade, tem acho que é o IP cor-de-rosa, se eu não me engano. Eles estão todos floridos. Tá lindo de olhar a cidade Ai, tá de lindo, cima. então. Tá lindo, muito lindo. Eu moro no quinto andar, a vista já tá bem privilegiada. E assim, tem que aproveitar agora, porque eles já estão floridos já faz umas 3 semanas, talvez. E daqui a pouco, mais umas duas acaba. Vai cair as flores, vão vir outras árvores que vão. Mas assim, essa beleza de agora é só agora. Então, é quase assim, a vida tá te dando uma pintura aqui na tua janela. Tu tá vendo isso? Tu tá aproveitando ou tu tá reclamando que hoje choveu, né? Tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer também, eu vou fazer, mas eu aproveito, né? As É, três árvores cor-de-rosa que estão aqui.
Você sabe que, falando de florada, quando meu avô tinha 95 anos, aí todos os anos eu levava ele para fotografar a florada. E ele levava a câmera com filme e tudo mais, nós revelávamos, fazíamos um albinho e cada vez ele falava que era a última florada. E foram mais 5 anos. Então, dos 95 até os 99, quase 100 anos, ele faleceu 40 dias antes de completar 100 anos, é, a gente tirava a foto, então a gente não podia perder a oportunidade daquela florada, que poderia ser a última para quem tinha 95 anos, né? E eu acho que essa leitura, é com esse olhar que a gente tem que ver as floradas, né? Ah, pode ser a última florada, né? Uhum. Bom, Sim, é então, isso. E desse ano vai ser, de 23, 2023, vai ser a última. Essa, assim, do jeitinho que tá, ela não se repete nunca mais, né? Assim como o dia 5 de setembro, ele é único, né? Com essa é misturinha de conversa com a Júlia, com o que aconteceu hoje de manhã, com o que vai acontecer depois, é único e não se repete, né? Então, verdade. é aproveitar isso, ver qual o saborzinho do dia de hoje. E às vezes a gente vai ver, nossa, tá tudo muito igual, né? Ou muito parecido, então tá na hora de eu botar um tempinho diferente. Aí tem esse poder de escolha de novo, É né? mesmo, é mesmo. Mas é muito maravilhoso escutar a tua fala, assim, nesse lugar de aprendiz, né? De coragens e medos. Tem eu não sei se tu já ouviu uma frase quem fala isso é a Elizabeth Gilbert no livro A Grande Magia. E ela fala sobre medo. É um livro que fala para a gente se encorajar a colocar a nossa arte, a nossa voz no mundo, né, na vida, assim, e não ficar, ah, não, mas quem sou eu, né? Eu adoro os livros. Ela é também autora do Comer, Rezar e Amar, que também fala de viagens, né, de uma jornada muito Sim. maravilhosa. Eu sou muito inspirada nele. E ela fala que o medo é algo que não é sobre. Ah, não, quem faz grandes feitos são pessoas que não têm medo. Não, uma pessoa destemida até é muito perigosa, né? Ela não é responsável, como a gente estava falando. Ela fala: imagina que tu tá dirigindo um carro, então tu vai pegar a estrada e tu diz: tá, medo, entra, vamos junto. Só que tu vai sentar atrás. Quem vai dirigir sou eu. Quem vai controlar o ar-condicionado sou eu. Mas eu sei que tu tá aí. E tu tá fazendo o teu papel. Tu quer que eu cuide, que eu seja responsável. Só que a gente vai, né? Então, eu acho fantástico. O dia que eu fui mergulhar, que eu contei para ti ontem, né? Eu Sim. vi, ele tá aqui. Ele tá aqui, então eu vou levar ele para mergulhar. Eu não vou deixar ele me segurar ali na areia e dizer, a gente não vai. Eu disse para ele, não, a gente vai. Eu vou com medo, eu vou tensa, mas eu vou. Então a gente foi. E Então você é. aproveitou, você curtiu, não é? E E foi tenho as algo minhas. inesquecível, né? Exatamente. E tem história para contar, né? E tem Verdade. história para me contar, né? Não é para outros, para provar nada. Eu Sim, queria me provar que a gente consegue, né? Um pouquinho de cada vez a gente vai indo. Então, verdade. E às vezes é um simples conselho, por exemplo, ah, quando eu comecei a nadar no mar, as minhas primeiras entradas, eu disse, agora eu vou enfrentar o mar. Aí uma pessoa me disse, você não, mude o verbo. Você não vai enfrentar o mar, você vai pedir licença para ele, que ele é seu amigo, que você vai tratá-lo bem e ele também vai te acolher, né? E ainda era uma pessoa que sabia que eu tinha feito curso de mergulho. Falei, Júlia, tem curso de mergulho, né? Que medo é esse, né? Quando você mergulha, você não aproveita, você vai com o coração aberto, né? E quando eu ia nadar, eu falava em enfrentar o mar, né? E já verbalmente eu comecei a mudar, né? Então, aos poucos, várias técnicas me ajudaram a superar esse medo do mar. tudo é a maneira como a gente busca se relacionar e não querer bater de frente, né? Inclusive com os É, medos. dos medos, Uhum. exatamente. Sim.
Ai, muito bom. E Júlia, bom, tu falou da rotina, né? Que tu treina todos os dias, sempre tem uma atividade. É, E vou trazer aqui uma pergunta de uma amiga. E a alimentação? Como que fica nessa rotina? Bom, antes do Mundial, eu tive um acompanhamento de uma nutricionista esportiva, é, principalmente para me preparar na parte muscular, né? E não fui proibida de nada, até porque a minha alimentação ela não tem excessos. Eu evito gordura, não que de vez em quando venha uma batata frita com hambúrguer que eu não coma, mas eu sempre evito fritura, refrigerante também, raramente eu tomo, não tomo bebida alcoólica e como muita proteína, carne, ó, sou carnívora, e massa nem tanto, mas gosto muito de legumes e saladas. Então, é uma alimentação normal. Se me derem um marmitex todos os dias, eu traço também, né? Uhum, Então, arroz, feijão, salada, bife, ovo, perfeito. perfeito. Vai também. Uhum, Então, a minha alimentação eu só evito os excessos, né? uhum, Cultura, mas eu tenho um pecado que eu vou contar aqui, né? Mas ainda bem que é pecado capital, né? Gula uhum, é pecado capital. Eu uhum. tenho gula por doces. E não pode ser aquele doce leve, light, não. É um quindim, aquele bem doce, sabe? Aquela paçoquinha. Então, foi uma das orientações da minha Nutri, tá bom, então, você vai comer um pedacinho, te saciar, se é o doce, doce que você quer, então você vai comer meio quindim, meia paçoquinha, e isso daí já me sacia, sabe? Uhum, Mas sim. é o meu fraco, são as Uhum, sobremesas. sim. E esse sim, dá vontade de comer como a gente comeu uva passa ontem, né? Bem Sim, devagarinho, sentindo o sabor, apreciando, né? Para aproveitar aquele momento. sim, mas é meio conflituoso, né? Eu aqui em casa não tenho açúcar, né? É, suco, café e tudo mais, nunca tem açúcar. Mas quando eu vou numa festa de aniversário, a primeira coisa que eu vejo é a mesa de doces. Eu vou comer menos agora, porque logo vem os doces. Vou guardar o Então, espacinho para o doce. é, é o meu fraco. Aham. Ai, mas se permite, que bom, né? Não tem a proibição. Sim. E, Júlia, tem sonhos hoje para realizar? Eu tenho muitos sonhos Ai, ainda. que bom. É, não só no esporte, mas também na minha vida, na minha rotina, né? É, bom, eu não posso falar porque eu não sei se eu vou ser classificada ainda, mas eu quero fazer uma travessia, né? Aham, E é uma travessia assim muito cênica. Então, quando a gente fala em travessia, geralmente é trekking, né? Às vezes as pessoas, tem um esforço maior, tudo. Então, essa vai ser a minha próxima aventura. aham, E continuar, eu cuido muito, e cuido da minha mãe também, então uhum. é, dar uma boa qualidade de vida para ela, incentivar ela vai para a academia, ela tem 88 anos, Ai, ela sério. frequenta a aula de estimulação cognitiva e eu vou com ela também, sabe? Uhum, Então, é estar presente, sempre uhum, presente, né? uhum. E Sim. quando a gente se depara com a finitude da vida, tanto ela que passou por um susto também, como eu, na peritonite, quando a gente se depara com a morte, você pensa, poxa vida, eu poderia ter aproveitado, ficado mais com ela, eu poderia ter feito, sabe? Uhum, Então, é aproveitar todos os momentos que forem possíveis, passear, viajar com ela, uhum.
me cuidar sim. também, tá? Porque para a gente cuidar dos outros, a gente primeiro Tem que estar precisa bem, tem que estar cuidar bem. bem, né? Sim, é. Continuar continuar no triatlon, e o Uhum. triatlon me socializa. Eu tenho vários grupos, tenho o grupo da natação, tenho dos corredores, tenho dos ciclistas e tenho do triatlon também, né? Aham. Então, isso enriquece a minha vida, enriquece o meu dia a dia, Com né? certeza, com certeza. A socialização, se sentir fazendo parte de grupos é algo do ser Exatamente. humano que é muito saudável. E eu acho que eu comentei até contigo, né? Eu e meu noivo, a gente assistiu a Zonas Azuis, que está no Netflix, falando das pessoas que, né, vivem por volta ou até passam dos 100 anos ao longo do mundo aí. E a socialização, se sentir pertencente de grupos de amigos, né, de família, impacta e muito na saúde mental, né, das pessoas. Então, é algo que a gente também precisa olhar como e não apenas a família, né? Porque às vezes os filhos vão viver a vida deles, o parceiro às vezes também já não está mais ao lado, mas a gente tem amigos, tem com quem se encontrar, tem com quem jogar carta, tem com quem maratonar, né? Tem com quem fazer um É esporte, fazer uma bem isso. academia. Então, é muito saudável, faz muito bem É, para a saúde, para a mente, para tudo. quero ver meus netos, ainda não sou avó, mas Ah, tem uma cobrança aí, então. sonho, quero ver meus netos brincarem, se formarem, casarem, sabe? Uhum. E eu sonho muito na longevidade com qualidade, Ah, né? sim. Então, é Ai. esse sonho, né? Sim, imagina que inspirador para eles, né? Acompanhar a avó, assim, que orgulho. É, bem, E, Júlia, quem te inspira? Tem alguém assim que eu gosto de quando eu trabalhava em RH, né? Eu gostava, a última pergunta que eu fazia para os meus candidatos era: se tu pudesse marcar um café com alguém hoje para te dar umas dicas, umas inspirações assim, né? Pode ser um personagem de desenho animado, pode ser alguém que tu realmente conhece, alguém que já partiu, né? Quem te chamaria? Mas a pergunta, na verdade, é quem te inspira, né? De onde que vem, assim? eu gostaria de tomar um café, bater um papo com o Dr. Drauzio Varela, né? Ah, Porque ele me inspira tanto na parte do voluntariado. Ele foi voluntário durante muitos anos no Carandiru, onde tinham milhares de presidiários, né? E ele exerce a medicina de uma forma assim tão acolhedora, independente de raça, de condição social. Ele é maratonista também. E é uma pessoa assim simples, então ele me inspira com da forma de viver, né? Um jeito simples. E até o ano passado, quando eu estava em São Paulo, eu o vi saindo de um lugar, ele cruzou, mas sabe aquela vontade de segurar nele, pensar, doutor, quero uma foto pelo menos, sabe? Mas eu fiquei com vergonha, sabe? Mas é uma pessoa que eu ouvi todos os podcasts dele, que são outras histórias, que chama esse podcast, que é uhum. no máximo 10 minutos. Ele conta um episódio da vida dele, engraçado, é, de superação, até de tristeza, e a gente conhece um mundo real, né? Um mundo de presídio, um mundo de favelados, e também conhece a partes de hospitais, mas assim, com uma leveza, com um bom humor, né? E nesse podcast ele conviveu com indígenas, com vários povos, com ribeirinhos. Então, é, a alma dele faz a gente se inspirar, sabe? Em pequenas histórias, mas com grandes feitos para a humanidade. Eu sou Uau. fã dele. Sim, deu para perceber
E é realmente inspirador, mas eu tenho certeza que ele também ia se inspirar se ele tomasse um café contigo. Porque Ah, a seria tua uma honra. jornada. Seria uma Ai, honra. sim. Bom, eu não pude, né, não marquei um café pessoalmente, mas eu me senti um pouquinho assim, né? Fiz um chá aqui para acompanhar esse momento que a gente teve e que, por mim, a gente podia ficar aqui horas falando de viagens, de lugares, né? Mas eu sei que a vida real está acontecendo para todo mundo, né? Tem outras demandas aí, mas eu queria fechar essa conversa aqui de vida real, né, esse diálogo de vida real, aquela mensagem assim que tu deve já ter, né, já devem ter te perguntado para quem está achando que é tarde, e às vezes não é só questão de idade, às vezes as pessoas acham que é tarde para mudar de carreira aos 28, como eu fiz, né? Eu mudei de área. Ou é tarde para, às vezes está num relacionamento que não tá legal. Ah, não, mas agora é tarde para eu mexer nisso, né? É tarde para eu começar uma academia, para eu entrar num esporte, para eu buscar uma nutricionista, para eu me mudar de casa, de cidade, eu quero morar na praia, é tarde, né? O que que tu diria para essas pessoas que acham que é tarde? Seja lá a idade que tiver. Olha, o meu lema que eu sempre tenho de vida, que nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. É, desistir não significa que você muda de rumo. Por exemplo, mas você desistiu do paraquedismo. Ah, mas você desistiu das maratonas. Não, a gente se recicla, né? Uhum, A gente busca as outras alternativas. Então, se for para começar uma atividade física, nunca é tarde, mas o melhor mesmo é começar cedo, né? uhum, E, como você disse, né, o tempo da gente não se mede cronologicamente, né, uhum, mas sim pela intensidade de vida que você coloca, né, no uhum, seu tempo. uhum, Então, essa é a minha, é o meu lema. uhum, E eu acho que todas as pessoas precisam ter atitude, né? uhum, Às vezes a gente fica em dúvida, mas será que é a escolha certa, né? uhum, Então, é isso, é coragem, né? uhum, Coragem não é a ausência do medo, é o uhum, domínio dele, né? uhum, Então, antes de você tomar qualquer decisão, você tem que conhecer. Então, você tem que dominar o medo. uhum, Às vezes a gente tem medo, mas será que eu vou casar? Ah, mas será que vou iniciar esse grande empreendimento, né? Aí você vai atrás de conhecer o que que envolve tudo isso, desde o negócio e tudo mais, para você decidir pelo sim ou pelo não. uhum. Então, Sim. esse é o meu lema. Nunca é tarde para começar. Uhum. E cedo para desistir. E eu adorei a tua fala de que mudar não é desistir, né? Não é desistir, é se Muda, reciclar, né? é se reciclar. Adorei. Eu adoro me reciclar. Eu já me reciclei muito. É, E eu tenho carinho pelos meus momentos de viradinhas de chave de reciclagem, assim, porque eu tenho uma prática que eu faço lá na aula 8 de Mindfulness, que eu convido a pessoa a visualizar a festa de 80 anos dela. E aí lá ela tem um brinde, ela vê o que que ela fez, o que que ela conquistou. E quando a gente volta e a gente ainda não tem 80, né? A gente vê assim, dá tempo, né, de melhorar esse brinde dessa festa ou de ver tá tudo certo, tô indo no caminho para chegar lá do jeitinho que tá, né? Então é uma coisa que eu gosto de ter sempre no meu bolso, assim, como um amuletinho, tipo, faz, porque tu quer lembrar que tu fez isso lá nos teus 80, né? E às vezes tem problemas que a gente tá aqui fervendo a cabeça e, tipo assim, eu vou lembrar disso na minha festa de 80. Ah, mas não vou mesmo, isso aqui é muito pequeno. E aí a gente devolve a dimensão que aquele problema tem, né? Que às vezes é ridículo, né? Muito pequenininho. Então, acho que está alinhado, né, com isso que tu falou. E, enfim, eu adorei também a frase que tu leu na capa da revista: pessoas comuns fazem, né, feitos extraordinários.
se a gente for olhar em essência, todo mundo é comum, né? Todo mundo tá respirando, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo quer se sentir extraordinário, né? Quer sentir aquela endorfina que tu falou. E o extraordinário não foi só esse Mundial do Triatlo que eu fui, uma pessoa comum fazendo, indo para a seleção brasileira, mas o feito extraordinário foi quando eu nadei no mar, sem medo, não é? Aham, Então são pequenos feitos que a gente, pequenas superações que são feitos extraordinários para nós, pessoas comuns, pra né? gente. Uhum. Então, todo mundo tem o seu Kilimanjaro, né? Todo mundo tem o seu Everest que conquistou, né? Aham, E quem dá valor somos nós mesmos, sim. né? Aham. Então, essa valorização parte de nós. Sim. Essa é a mais importante, né? A gente se É, reconhecer, porque enquanto estiver só esperando que os outros nos aplaudam, nos reconheçam, tem dias que as exatamente. pessoas estão tão focadas nas suas vidas que, e aí, né? Onde é que fica o meu contentamento, né, com a É, vida, se eu não não estou é me pecado reconhecendo? se Não, achar, né, Bia? não, Né? Ah, não. nossa, hoje eu estou me achando, né? É tão bom aquele dia que a gente acorda e diz, nossa, mas hoje eu tô arrasando, né? Não é todos É, os dias, mas é divertido, né? Quando isso acontece. a gente se permite, né? Ah, ou quando não tá reconhecendo, nossa, hoje tá feia a coisa, acho que eu vou botar uma Beyoncé, vou botar uma Shakira para ver se dá um up, né? É, bem isso. Deixar levar a vida com leveza, né? Ai, sim, nossa, isso tem sido quase que uma ostentação hoje em dia, quem consegue, né? O que eu mais escuto as É pessoas mesmo. chegando e dizendo, eu quero leveza, é só isso que eu quero. Não preciso ser a iluminada, né? Eu só quero um pouquinho de É. leveza. Eu digo, ok. Eu E sei esse muitas caminho. vezes a gente quer da vida equilíbrio, né? E se a gente for ver pelo lado pragmático, o que que a gente busca? Ter tempo, saúde e dinheiro, né? Até aos 20, a gente tem tempo e saúde, aí não tem grana, né? Aham, Dos 20 até lá para os 60, você tem saúde, está na fase produtiva da vida, né? E não tem tempo para usufruir, né? E aham, depois de 60, é, você pode ter aquela poupança, a sua aposentadoria, tem tempo, mas não tem saúde. uhum, Então, nem sempre a gente consegue equilíbrio entre as três, né? uhum, uhum, Então, eu acho que em cada fase da vida que a gente estiver, né, você agora está me faltando tempo? Não, vou ter que equilibrar, né? uhum, Nunca deixar um desses três fatores, né, é, ficar em débito, né? uhum. Sim, dar E, atenção para isso, né? E lembrar que o é, equilíbrio é dinâmico, não é quando tá tudo bem, não, nem tá tudo, nunca tá tudo resolvido, né? Aí não tem ninguém é, doente, os boletos estão tudo pago, as férias, não, né, tão não sei o quê, a casa tá limpa. Não, sempre a vida é dinâmica, né? E o equilíbrio é verdade. saber se relacionar com isso, né? É, não é uma linha tênue, né? Não, essa não existe. Talvez no comercial lá da margarina. E deu, Ah, ele dura sim. segundos. É bem isso. Ai, Júlia, quero te agradecer muito, muito, muito. Foi mais uma vez uma delícia estar na tua companhia. É muito inspirador. É, dá uma Obrigada. vontade de se desafiar ainda mais, né? E ver, meu Deus, qual é o meu próximo mergulho agora, né? Que meu noivo não escute isso, porque eu não quero mergulhar tão cedo, mas dá vontade de se sentir muito viva, né? De ir além. É isso. É, Muito a bom. gente gosta de viver, né? A gente gosta de viver. É isso aí. Muito bom. Super Sim. agradeço. Obrigada E pelo convite. eu vou deixar o teu arroba, né, na descrição do podcast para quem quiser te seguir, te acompanhar e ver a realização dos teus próximos sonhos aí, né? Porque eu vou estar sempre acompanhando. E Obrigada, Bia. Obrigada pela acolhida e pela paciência também. imagina. Então, Um abraço para todos os sei. seus seguidores também, tá? Ai, obrigada, Júlia. Nada eu. Ai, então deixa eu só parar de